Esse vídeo de hoje é para você que abriu a sua empresa, contratou seus funcionários e já está preocupado com as horas extras que eles irão fazer. Ou para você também que pegou a folha de ponta dos teus funcionários e viu a quantidade de horas extras que eles fizeram e não sabe o que fazer diante disso. Ou também se não aguenta mais hora extra e não sabe que decisões e que posturas tomarem daqui para frente. Meu nome é Michele Coelho, eu sou advogada especializada na área de consultivo trabalhista e compliance. Para vocês terem mais informações sobre esse mundo trabalhista, se inscrevam nesse canal, ativem as notificações, que hoje nós vamos falar sobre as horas extras. Então, vamos lá. As horas extras, o entendimento que nós temos hoje é que naquela jornada que nós temos de 8 horas diárias e 44 horas semanais, ainda é possível estender a jornada de trabalho em 2 horas por dia de trabalho. Então, o que eu falo? As horas extras não são apenas aquelas horas em que o funcionário fica das 8 às 18 e aí ele ultrapassou as 18 horas. Não. As horas extras, digo para vocês que pode ser feita pelo aquele funcionário que falou para você que ia entrar mais cedo. Porque se o horário dele é às 8 e ele entrou às 7, ele teve 1 hora aí de adicional de hora extra. Esse também é para aquele funcionário que vai almoçar, almoça correndo em 30 minutos, bate o ponto e volta para o trabalho. Ele ganhou mais 30 minutos de hora extra. Então, concluindo, as horas extras podem ser feitas no início da jornada, antes dela se iniciar, no meio da jornada, no intervalo de almoço e descanso, e no final da jornada. Dentro disso, desse universo todo, nós temos uma tolerância. Anotem aí, nós temos uma tolerância de 5 minutos antes do início da jornada e 5 minutos depois do início da jornada. Então, para exemplificar melhor, se o funcionário entra às 8, ele chegou às 7h55, esses 5 minutos não teve adicional de hora extra. Se ele sai às 18 e bateu o ponto 18h05, esses 5 minutos não conta como hora extra. Lembrando, e muito importante de falar, esses 5 minutos, que dão 10 ao todo, não são 10 minutos, mas sim 5 minutos antes e 5 minutos depois. Então você fala assim, Michele, o meu funcionário saiu às 18h10, teve hora extra? Teve hora extra. Não são 10 minutos, e sim 5 antes e 5 depois. Isso vale muito a pena fixar. Outro ponto legal que nós temos também sobre o horário extraordinário é o caso da jornada de sobreaviso. O que seria o sobreaviso? O sobreaviso é quando você vira para aquele seu funcionário e fala assim, você tá indo embora, mas fica de olho, porque pode ser que lá para umas 8, 9 horas eu vou precisar de você. Esse é o famoso sobreaviso. O entendimento atual, pelo que eu tenho visto, é que o simples fato desses funcionários terem acesso a qualquer meio eletrônico, como celular e notebook, não caracteriza o famoso sobreaviso. Porque ele pode levar o celular da empresa para casa, o notebook da empresa para casa, mas não necessariamente ele vai trabalhar. Então, o entendimento, pelo que eu tenho visto, é que isso não caracteriza o sobreaviso. Outro ponto legal também, que não é horário extraordinário, é o caso em que o funcionário fica na empresa por conta de insegurança, seja de vias públicas ou seja de uma situação climática, acha que vai chover e vai ficar um pouco lá na empresa, ou seja por alguma atividade particular. Vai jogar um futebol, vai fazer o inglês na empresa, vai ter uma alimentação, estudar qualquer outra coisa. Dentro, tudo que entendido como interesse particular do empregado, não entra também para a contagem da hora extra. Ele teria que bater o ponto e fazer essas outras atividades. Outra coisa que eu acho também muito legal,
As empresas devem fixar o horário da jornada de trabalho de entrada e saída dos funcionários em todos os postos de trabalho, no quadro de aviso. Porém, tem algumas empresas que, por conta do porte, têm horário variado de jornada de trabalho. Então, precisa colocar realmente em todos os postos, principalmente nos que têm alteração, para os funcionários sempre estarem identificados. Atenção, muita atenção! Pequenas e médias empresas não precisam fazer essa fixação. Então, agora vamos para as minhas indicações, os meus conselhos. Lembrando que sempre esses conselhos que eu dou para vocês são apenas referente ao que eu penso, ao que eu vejo nos meus clientes. Então, totalmente opinião minha. Primeiro de tudo, essas 2 horas de acréscimo na jornada de trabalho que nós pagamos empregadores como extras para os empregados, ela não vem do além. Ela é feita diante de um estudo sobre a saúde do trabalhador no ambiente de trabalho e assim foi caracterizado essas 2 horas. Uma coisa que eu sempre falo, caso você pega a folha lá do seu funcionário e você vê que ele sempre está fazendo hora extra, chama ele para conversar. Procure entender o porquê dessas horas extras. O que está acontecendo? Ele está fazendo hora extra por quê? Ele está desmotivado? Eu já vi isso em cliente meu. Funcionário desmotivado não consegue fazer na jornada. Todas as atividades que vai fazer é muito lento, então não consegue cumprir suas atividades na jornada. É por conta que tá com muita atividade pro horário e a empresa poderia ajudar ele de alguma forma? Então, assim, sempre indico, conversa com o funcionário, vê a dificuldade que ele tem, verifica se tem alguma coisa ao alcance da empresa para ajudá-lo. Outro ponto que eu falo bastante para os meus clientes e que eu falo assim, vamos ver do outro ponto de vista as horas extras. As horas extras, se forem feitas com muita habitualidade, elas podem levar a 2 coisas que eu vejo. Primeiro, eu acredito que aumenta e muito o risco de acidente de trabalho dentro da empresa, principalmente para aqueles funcionários que operam máquinas e estão no chão de fábrica, porque o cansaço leva à desatenção e leva sim ao acidente de trabalho. Outro ponto que eu acredito também é que o funcionário, até mesmo do escritório, ele pode estar lá fazendo as horas extras, cumprindo as atividades, mas algumas atividades ele nem está rendendo mais. Então, o que ele faria no dia seguinte, descansado, ele está fazendo ali de qualquer jeito, às vezes até mesmo para ir embora. Aí vocês me falam, Michele, o que eu faço para ter controle dessas horas extras? Eu vou falar para vocês. Para ter controle dessas horas extras, o que eu indico? Se você tem o controle de ponto em máquina, eu indico a ver com a pessoa que você comprou o sistema, conforme for, se tem como fazer a trava do cartão de ponto. Ou seja, o funcionário é das 8 às 18, às 8 horas é o horário que o ponto destrava para ele bater lá o ponto. Depois, meio-dia, digamos que é o horário de almoço dele, o ponto destrava para ele bater o ponto. E aí o ponto só destrava de novo para ele bater o ponto às 13 horas. Depois, no final da jornada de trabalho, às 18 horas. Então, eu acho super legal. Tem muitos clientes meus que têm dado muito certo a trava de ponto. Em conjunto ou em separado, pode fazer uma autorização do supervisor para fazer as horas extras. Não precisa ser exatamente uma função de supervisor, pode ser qualquer tipo de superior daquele funcionário. Que ele faça essa autorização por escrito. Porque o que eu penso ser legal disso? Eu vou lá e falo assim, olha, eu preciso hoje fazer horas extra, eu vou ter que passar do meu horário. O superior provavelmente terá que perguntar, mas por que você vai passar do seu horário? Olha, hoje ficou com muita atividade e eu vou realmente ter que passar. Então a empresa sempre vai ter uma justificativa desse funcionário do porquê ele está fazendo esse horário extraordinário. Eu acredito ser muito legal a empresa ter sim o controle do que está acontecendo, por que está ficando muito, por que às vezes está ficando pouco, às vezes
fica sem fazer nada. Então eu acredito que isso é muito legal e é muito bom fazer. Eu tenho visto alguns resultados positivos. Então é isso, pessoal, o que nós temos nesse vídeo de horas extras para passar é isso. Deixe seu comentário se tiver dúvidas. Quero pedir também para vocês que me sugiram temas de casos que vocês tenham mais dúvidas para eu fazer vídeo para esse canal para ajudar vocês. Te pedir que curtam e comentem bastante aqui no vídeo com a palavra hora extra, para nós vermos aí que vocês estão acompanhando e estão gostando, tá bom? Muito obrigada e até o próximo vídeo. Beijos!